CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Olha, as apreensões de drogas em Mato Grosso do Sul, neste ano, tiveram um aumento até agora de 77% em comparação ao mesmo período de 2019. E detalhe, né? Será que esse aumento pode ter relação com a pandemia, já que houve uma produção maior de drogas durante a quarentena? Mas por que as apreensões estão maiores? A gente não consegue ainda vincular uma coisa à outra. Para saber um pouquinho mais, não só sobre apreensão de drogas, mas também segurança pública de maneira geral, nós convidamos o secretário de Segurança Pública e Justiça de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, que vai participar com a gente hoje ao vivo. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN Campo Grande. Bom dia, Ginês, satisfação falar contigo. Bom dia, ouvintes da CBN. Secretário, vamos falar primeiro aqui sobre as drogas. Um crescimento de apreensões de 77% é bastante considerável, né? Muito, Gimenez. E nós temos diversos fatores que contribuíram para isso, dentre eles a pandemia. Nós verificamos, hoje 31, nós já estamos certamente ultrapassando as 340 toneladas de drogas. De 2015 para cá, Gimenez, nós já ultrapassamos 1.990 toneladas de drogas no Mato Grosso do Sul. Apenas as forças de segurança pública estaduais, tá? E segundo o nosso ministro André Mendonça, em sua fala no início da semana, durante um evento em Brasília, ele disse o seguinte: 30% de tudo que foi apreendido de drogas no país foram apreendidos no Mato Grosso do Sul. E o que tem isso a ver com a pandemia? Com a pandemia, Paraguai e Bolívia, principalmente, intensificaram a fiscalização das nossas fronteiras. E nós também. Com isso, a gente reduziu as vias de escoamento. E ao mesmo tempo, houve uma produção grande de drogas, principalmente maconha, no Paraguai. E as pessoas no Fique em Casa, no home office, também estão consumindo mais drogas. Não é apenas a cerveja, a carne, mas também drogas. E nesse sentido, houve uma demanda maior de consumo e os produtores e os comerciantes dessas drogas querem abastecer esse mercado. Como diminuiu as vias de escoamento e diminuiu também o tráfego de veículos nas principais vias de acessos aos grandes centros e a outros estados, a gente conseguiu potencializar a fiscalização. Aliado a isso, nós tivemos também um termo de cooperação técnica firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública através da Secretaria de Operações Integradas, onde nossos policiais estão recebendo diárias em jornadas extraordinárias. Quer dizer o quê? Que nossos policiais que trabalham nas rodovias estaduais, trabalham no DOF, trabalham nos táticos do sul do estado, no Garras, no BOP, no Choque, durante suas folgas estão sendo empregados na fiscalização nas rodovias, principalmente nessas rodovias que vêm de Paraguai e da Bolívia. E tudo isso contribuiu para esse aumento significativo, de mais de 77% no volume de drogas apreendidas no Mato Grosso do Sul. Agora, secretário, só para a gente entender um pouquinho, esse fluxo é um fluxo grande que passa por Mato Grosso do Sul, houve esse aumento, e como que estão aqueles trabalhos de cooperação com os países vizinhos, até para tentar já fazer essa ação mais contundente onde é a origem da droga? Sim, nós já temos termos de cooperação com o Paraguai e Bolívia na área de inteligência há alguns anos. E nós compartilhamos a capacitação, inclusive, de policiais paraguaios e bolivianos aqui no Mato Grosso do Sul. E nesse sentido, ano passado, eu estive em Assunção, e numa reunião com o ministro Júlio, da Senad, nós traçamos um plano de ação que envolve Paraguai, Mato Grosso do Sul, justamente para combater o tráfico principalmente de maconha e cocaína. E nesse sentido, as inteligências do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do Paraguai têm trabalhado com muita intensidade.
E o resultado é isso, você tem integração entre as forças policiais, não só do Brasil, como também dos países vizinhos. Você tem investimento na inteligência, o resultado é este, o maior volume de drogas, que é o produto principalmente das grandes organizações criminosas. Era isso que eu te perguntar também, que é uma curiosidade do ponto de vista das pessoas que acompanham tantas apreensões, secretário, em relação aos grupos que comandam o tráfico internacional. São Sim. pequenos grupos ou são vários grupos? Tem brasileiros infiltrados lá nos países vizinhos que também, de certa forma, acabam comandando e dominando esse mercado ilegal? Com certeza. Nós temos muitos brasileiros, inclusive muitos deles foragidos no Brasil, que estão no Paraguai, alguns deles há décadas, né, produzindo não só maconha, mas também comercializando outros tipos de drogas e produtos ilícitos. Não só as drogas, mas também o contrabando e o descaminho. Contrabando de cigarro, contrabando de agroquímicos e diversos outros produtos que eles atuam. Porque a logística empregada para o transporte da droga também era empregada para o transporte de cigarro e de diversos outros produtos que, digamos assim, geram prejuízo para o nosso país, prejuízo também para o Paraguai e que alimentam o mundo do crime. Nós temos muitos brasileiros, sim, como temos também estrangeiros. Secretário, só para a gente, e eu aproveitando aqui a tua presença, saindo um pouquinho do tráfico de drogas, mas não fugindo totalmente, porque a gente sabe que a violência urbana está muito relacionada ao tráfico de drogas, seja para comercialização ou para compra, enfim, furtos, roubos estão, de certa forma, ligados ao tráfico de drogas. E nessa pandemia, secretário, como que está esse monitoramento em relação a roubo, a furto, a violência, morte com armas? Como que a Secretaria está monitorando esse movimento durante a pandemia? Ginenes, a gente monitora 12 tipos penais diuturnamente. E dentre eles destaca-se o furto e o roubo e também crimes contra a vida e a integridade física. E o que nós verificamos? Que não obstante o aumento do volume de drogas apreendidas, a gente teve uma redução significativa. Por quê? Nos furtos e roubos, principalmente. Porque você reduziu o número de pessoas circulando em vias públicas, né? Você reduziu o número de veículos nas rodovias, você reduziu o número de pessoas nas praças públicas, nos bosques, e aumentou o número de policiais. Você tem, por exemplo, barreiras sanitárias instaladas nas principais portas de entrada nas divisas do Mato Grosso do Sul, com Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso e Goiás. E nessas barreiras nós também temos policiais. E você intensificando a fiscalização, por exemplo, do toque de recolher. Você começa a fiscalizar mais pessoas, reduz o número de gente andando, então diminui os roubos. As pessoas ficando em casa, então diminui o número de furtos em residências. Então você consegue otimizar com o que você tem a fiscalização e principalmente o policiamento preventivo. Então houve uma redução, sim. E outros, vamos supor, aí os crimes contra a vida, por exemplo, os homicídios. Redução? Sim, por quê? Porque você tem muitos acidentes de trânsito que são praticados, por exemplo, com a pessoa embriagada, e ele é classificado como um homicídio doloso. Quando você aumenta a fiscalização no trânsito e reduz o número de veículos circulando, você também reduz o número de pessoas que estão expostas a esse tipo de crime. Você reduz o número de pessoas frequentando bares. Você reduz o número de pessoas que poderiam, numa briga, numa desavença, acabar praticando um homicídio. Então, o aumento da fiscalização, o aumento das barreiras, isso tudo é um fator que tem contribuído sobremaneira para a redução desses tipos de crimes. Secretário, só para a gente finalizar, o senhor teve uma reunião recente, né, foi por videoconferência com o Ministério da Justiça, que se tratou aí de valores do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse é um fundo que acaba aí irrigando financeiramente os estados para melhorar a estrutura e a aparelhagem dos estados para combater a criminalidade, enfim, para outras funções também. Tem previsão de recursos vindos da União para Mato Grosso do Sul nos próximos meses? Tem sim, Gimenez. Na verdade, é uma demanda que o Colégio de Secretários
Colégio Nacional de Secretários de Justiça e Segurança Pública do Brasil tem discutido com muita intensidade com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, não evoluiu como nós desejávamos durante a gestão do ministro Moro, mas em pouco mais de 90 dias que o novo ministro André Mendonça assumiu, isso caminhou a passos muito largos. E os recursos do SUSP, que estavam, por exemplo, desde 2018, contingenciados, eles foram depositados para nós somente em 27 de dezembro de 19. Os recursos de 19, parte foram depositados agora dia 26 de junho, há um mês atrás. E esse recurso que demorou tanto para vir, agora está chegando, mas não é só chegar o recurso, você tem que empregar esse recurso de uma maneira célere, mas também segura, porque você tem que prestar contas para o Tribunal de Contas da União, afinal de contas são recursos de convênios. E neste sentido, nós temos buscado principalmente renovar a nossa frota, criamos o Centro de Atenção Biopsicossocial para cuidar daquilo que é o nosso maior patrimônio, que são os policiais, são os servidores da Justiça. E o que aconteceu? Houve um grande facilitador e uma demanda que nós vínhamos apresentando para o ministro André Mendonça, que é o quê? As grandes atas de registro de preços que permitem os estados, primeiro, uma padronização de produtos, desde viatura até armas, até munição, até fardamento. Segunda situação, bom preço. Terceira situação, qualidade. E nesse sentido nós já recebemos em torno de 40 milhões, esperamos receber até o final do ano mais 40. Nós já adquirimos com recursos nossos 73 viaturas que serão entregues agora quarta-feira para 20 municípios e também para o DOF, para a Polícia Militar Ambiental. E já adquirimos mais 112 caminhonetas SUV Trailblazer com proteção balística, que irão principalmente atender a Polícia Civil em municípios que durante o programa MS Mais Seguros não foram contemplados, são 46 municípios, atenderão também a perícia, atenderão também a Polícia Militar e outras 100 que estamos comprando já em processo de ata de registro de preço também, para equipar as demais instituições e a Polícia Militar. O que a gente quer com isso, Ximenes? Não só renovar a frota, mas também reduzir o custo de manutenção. E o dinheiro economizado com esse custo de manutenção, nós temos a autorização do governador para convertê-lo em suprimento de fundos que é empregado na manutenção das unidades. Se você tem um quartel melhor, uma delegacia mesmo com um ambiente melhor, você reparar rede elétrica, hidráulica, com essa economia. Por exemplo, nós estamos tentando comprar agora 5 mil pneus de viaturas. Para quê? Para que nós não tenhamos, por exemplo, você compra 300 viaturas. Com 35 mil quilômetros, você tem que substituir no mínimo 1.200 pneus. Então, você tendo isso já garantido em estoque, você não vai ter uma interrupção nos trabalhos das polícias por conta de insumos. Então, nós estamos trabalhando neste momento em renovar a frota, em melhorar o ambiente de trabalho para os policiais. Adquirimos quase 2 milhões de reais em imóveis ergonomicamente corretos, porque nós verificamos que muitos policiais nossos estavam se afastando para tratamento de saúde por conta de problema de coluna, de postura. Por quê? Porque a cadeira dele era velha, não estava manca, a mesa era inadequada e isso acabava fazendo um prejuízo muito grande no atendimento à população. Tudo isso aliado com o Centro de Atenção Biopsicossocial, porque nós temos que cuidar da saúde do nosso servidor não só enquanto ele está trabalhando, mas também depois, porque o policial militar, o bombeiro militar, por exemplo, ele não aposenta, ele vai para a reserva, ele pode ser convocado. E nós verificamos um aumento de servidores com problemas com alcoolismo, dependência química, depressão, problemas psíquicos, suicídios. Então, uma atenção também, investimentos de mais de 5 milhões nessa área. Ok, secretário, obrigado pelo panorama que nos deu aqui. Eu falei com o Antônio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Secretário, mais uma vez, obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Ginês. Bom dia, ouvintes da CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.